Lembro-me com muita dificuldade do primeiro período da minha existência. Todos os eventos parecem confusos e indistintos para mim. Uma estranha multidão de sensações tomou conta de mim e comecei a ver, sentir, ouvir e cheirar tudo ao mesmo tempo. Levei muito tempo para aprender a distinguir as características de cada sentido. Lembro-me que aos poucos uma luminosidade cada vez mais forte me oprimia os nervos e tive que fechar os olhos. Eu então mergulhei na escuridão e isso me perturbou. Mas eu mal tinha percebido isso quando descobri que ao abrir os olhos a luz me iluminou novamente. Comecei a andar e acho que desci algumas escadas, mas de repente senti uma grande mudança. Até agora estive rodeado de corpos opacos e escuros, insensíveis ao meu toque ou visão. Mas agora descobri que podia mover-me com total liberdade, que não havia obstáculos que não pudesse evitar ou superar. A luz tornou-se cada vez mais intolerável para mim. O calor me deixou extremamente desconfortável. Então caminhei em busca de um lugar com sombra. Cheguei à floresta de Ingolstadt, onde me deitei para descansar perto de um rio, até que a fome e a sede me atormentaram e acordei do sono em que havia caído. Comi algumas frutinhas que encontrei nas árvores ou espalhadas pelo chão. Matei a sede no rio e voltei a dormir. Já era noite quando acordei. Senti frio e um medo instintivo de me encontrar tão sozinho. Antes de sair do seu quarto, por estar com frio, me cobri com algumas roupas que não eram suficientes para me proteger da umidade da noite. Antes de sair do seu quarto, por estar com frio, me cobri com algumas roupas que não eram suficientes para me proteger da umidade da noite. Eu era uma pobre criatura, indefesa e infeliz, que não sabia nem entendia nada. Cheio de dor, sentei-me e comecei a chorar. Pouco depois, uma luz fraca iluminou o céu, dando-me uma sensação de bem-estar. Levantei-me e vi uma esfera brilhante emergir das árvores. Eu a observei com admiração. Ela se movia lentamente, mas sua luz iluminava o que estava ao redor e saí novamente em busca de frutas. Eu ainda estava com frio, quando debaixo de uma árvore encontrei uma capa enorme, com a qual me cobri e sentei-me novamente. Eu não tinha ideias claras, tudo estava confuso. Eu era sensível à luz, à fome, à sede e às trevas. Inúmeros sons e múltiplos cheiros chegaram até mim. A única coisa que pude ver claramente foi a lua brilhante, na qual fixei os olhos com prazer. Várias mudanças de dias e noites se sucederam, e a esfera noturna diminuiu consideravelmente quando comecei a distinguir minhas sensações umas das outras. Aos poucos, comecei a perceber claramente o riacho cristalino que me oferecia água e as árvores que me protegiam com suas folhagens. Fiquei muito feliz quando descobri pela primeira vez que o som harmonioso que frequentemente enchia meus ouvidos vinha das gargantas dos pequenos animais alados que muitas vezes interceptavam minha luz. Comecei também a observar com maior precisão as formas que me rodeavam e a perceber os limites da brilhante abóbada de luz que se estendia acima de mim. Às vezes, tentava imitar o agradável chilrear dos pássaros, mas não conseguia. Outras vezes, eu queria expressar meus sentimentos do meu jeito, mas os ruídos rudes e estranhos que isso fazia me faziam calar de medo. A lua havia desaparecido e voltado menor e ainda estava na floresta.
meus sentimentos já estavam claros e a cada dia assimilava novas ideias. Meus olhos estavam acostumados com a luz e a distinguir bem os objetos. Eu diferenciava um inseto de um talo de grama e, aos poucos, os diferentes tipos de plantas entre si. Descobri que os pardais tinham um chilrear áspero, enquanto o canto do melro e dos tordos era agradável e atraente. Um dia, quando o frio piorava, encontrei uma fogueira que algum vagabundo havia acendido e fiquei muito emocionado ao ver o calor que exalava. Cheio de alegria, toquei as brasas com a mão, mas imediatamente a retirei com um grito de dor. Que estranho, pensei, que a mesma causa produz efeitos opostos. Examinei a composição da fogueira e descobri, para minha satisfação, que era lenha. Peguei alguns galhos, mas eles estavam molhados e não pegaram. Isso me perturbou e sentei-me novamente para contemplar o fogo. A madeira úmida que eu deixara perto do calor secou e começou a queimar. Isso me fez pensar. Descobri o motivo, tocando nos diferentes galhos, e comecei novamente a colher uma grande quantidade deles para secar e fazer reservas. Quando chegou a noite e com ela o sono, meu medo era que o fogo se apagasse. Cobri-o cuidadosamente com folhas e galhos secos e coloquei lenha molhada por cima. Depois estendi minha capa no chão e fui dormir. Já era dia quando acordei e meu primeiro pensamento foi ver como estava o fogo. Eu o descobri e uma leve brisa o reanimou novamente. Isso levou-me a construir uma espécie de leque com ramos que me permitia acender as brasas quando elas pareciam prestes a apagar-se. Quando a noite caiu novamente, descobri com alegria que o fogo, além de dar calor, também dava luz. Descobri também que poderia usar o fogo para me alimentar, graças aos restos de comida que alguns viajantes deixaram para trás. Vi que estavam torrados e mais saborosos do que os frutos silvestres que colhi. Então, tentei fazer o mesmo com a minha comida e descobri que os frutos estavam estragados, mas as nozes e as raízes tinham um sabor muito mais agradável. A comida logo escasseou e muitas vezes eu passava o dia inteiro procurando em vão algumas bolotas para saciar a fome. Decidi então deixar o local onde morava até aquele momento e procurar outro onde pudesse satisfazer mais facilmente minhas necessidades. O que mais lamento nesta migração foi a perda do fogo, que tão por acaso encontrara e que não sabia acender. Passei várias horas pensando no problema, mas fui forçado a abandonar qualquer tentativa de reproduzi-lo. Então, enrolado no meu manto, comecei a atravessar a floresta em direção ao sol poente. Caminhei por 3 dias antes de chegar ao campo aberto. Uma forte neve havia caído na noite anterior e os campos pareciam uniformemente brancos. O panorama era desconsolador e notei que a substância fria e úmida que cobria o chão congelava meus pés. Eram cerca de 7 da manhã e eu queria encontrar abrigo e comida. Por fim, avistei uma pequena cabana no monte, que era sem dúvida a morada de algum pastor. E isto é novo para mim. Examinei-o com muita curiosidade e vendo que a porta se abria, entrei. Sentado perto da lareira, onde estava sendo preparado o café da manhã, estava um velho. Ele se virou quando ouviu o barulho e, ao me ver, saiu gritando da cabana e atravessou os campos a uma velocidade dificilmente imaginável em uma pessoa tão debilitada. Fiquei surpreso com seu voo e sua aparência, diferente de tudo que tinha visto até então. Mas ele ficou encantado com a cabana. Nem neve nem chuva podiam entrar ali. Fiquei surpreso com seu voo e sua aparência,
diferente de tudo que tinha visto até então. Mas ele ficou encantado com a cabana. Nem neve nem chuva podiam entrar ali. O chão estava seco e parecia-me um refúgio tão delicioso e requintado quanto o pandemônio deve ter parecido aos demônios do inferno depois de seus sofrimentos no lago de fogo. Devorei avidamente os restos do desjejum do pastor, pão, queijo, leite e vinho, mas não gostei deste último. Depois, vencido pelo cansaço, deitei-me no monte de palha e adormeci. Era meio-dia quando acordei, e atraído pelo calor do sol que fazia brilhar a neve, resolvi retomar viagem. Coloquei o que restava do café da manhã em uma sacola que encontrei e atravessei o país por algumas horas, até que ao cair da noite cheguei a uma aldeia. Como me pareceu lindo! As cabanas, as casas mais limpas e as fazendas atraiu minha atenção. Os legumes nas hortas e o leite e o queijo, colocados nas janelas, aguçaram-me o apetite. Entrei numa das melhores casas, mas eu mal havia posto os pés na soleira, quando algumas crianças começaram a gritar e uma mulher desmaiou. A cidade inteira estava em alvoroço. Alguns fugiram, outros me atacaram, até que, ferido por pedras e outros objetos atirados, fugi para o campo. Com medo, refugiei-me num galpão vazio, de teto baixo, que contrastava fortemente com os palácios que vira na cidade. Este galpão, no entanto, estava anexo a uma casa bonita e arrumada, mas depois da minha recente e infeliz experiência, não me atrevi a entrar nela. Meu abrigo era de madeira, mas com teto tão baixo que eu mal conseguia ficar sentado, sem precisar abaixar a cabeça. Não havia madeira no chão, pois era de barro, mas estava seco, e embora o vento entrasse por inúmeras frestas, achei um refúgio agradável para me proteger da neve e da chuva. Aqui então entrei e deitei-me feliz por ter encontrado um lugar, por mais pobre que fosse, que me protegesse das inclemências do tempo e, sobretudo, da barbárie do homem. Assim que amanheceu, saí da minha toca para observar a casa adjacente e ver se era possível continuar no meu refúgio recém-encontrado. Ficava anexo aos fundos da casa e era cercado por um chiqueiro e um lago de águas claras. O outro lado, por onde eu havia entrado, ficou aberto. Comecei a tapar com pedras e lenha todos os buracos por onde me podiam ver, mas de forma que me fosse possível afastá-los para sair. A única luz que entrava vinha do chiqueiro, mas foi o suficiente para mim. Depois de ter assim arranjado a minha habitação e de a tapar com palha limpa, escondi-me, pois, vi ao longe a figura de um homem e lembrei-me demasiado bem do tratamento recebido na noite anterior para me confiar a ele. Felizmente, eu tinha comida para aquele dia, pois havia roubado um pão e uma xícara, que me servia melhor do que minhas mãos para beber a água cristalina que corria perto do meu abrigo. O chão era ligeiramente elevado, pelo que permanecia seco, e estando perto da lareira da casa, fazia um calor moderado. Assim previsto, preparei-me para permanecer nesta cabana, até que algo acontecesse para modificar minha decisão. Comparada com a minha morada anterior, a floresta sem alma, onde os galhos pingavam chuva e o chão estava molhado, era realmente um paraíso. Tomei um café da manhã delicioso e estava prestes a levantar um pedaço de madeira para tirar água quando ouvi passos e vi, por uma fresta, uma menina equilibrando um balde na cabeça, passando pelo meu galpão. Ela era jovem e de aparência doce, diferente do que mais tarde descobri seriam os camponeses e empregados agrícolas. Ela estava vestida humildemente com uma saia azul áspera
e uma jaqueta de pano. Seu cabelo loiro estava trançado, mas ela não usava enfeites. Suas feições revelavam resignação, mas sua aparência era triste. Perdia de vista, mas depois de uns 15 minutos, ela reapareceu com o mesmo recipiente, agora cheio de leite. Enquanto ela caminhava, claramente desconfortável por causa do peso, um jovem com o rosto ainda mais deprimido se aproximou dela. Com ar melancólico, trocaram algumas palavras e, tirando-lhe o balde, ele o levou para casa. Pouco tempo depois, viu o jovem reaparecer com algumas ferramentas na mão e atravessar o campo atrás da casa. Da mesma forma, a jovem também estava ocupada, às vezes dentro de casa, outras vezes no pátio. Explorando o meu abrigo, descobri que uma das janelas da casa anteriormente dava para o barracão, embora a lacuna estivesse agora coberta por tábuas de madeira. Uma dessas placas tinha uma pequena fresta, por onde se via uma pequena sala, caiada e limpa, mas muito desprovida de móveis. Num canto perto do fogo, estava sentado um velho, com a cabeça entre as mãos e numa atitude desanimada. A jovem estava ocupada, arrumando o quarto. De repente, tirou da gaveta algo que tinha nas mãos e sentou-se perto do velho, que, pegando no instrumento, começou a tocar e dele tirar sons mais doces que o canto do melro ou do roxinol. Mesmo para um desgraçado como eu, que nunca havia percebido nada bonito antes, era uma bela imagem. Os cabelos prateados e a aparência gentil do velho conquistaram meu respeito, e os modos doces da jovem despertaram meu amor. Ele tocou uma música doce e triste, que comoveu sua doce companheira, que o homem parecia ter esquecido até ouvi-la chorar. Ele então falou algumas palavras e a garota abandonou sua tarefa, ajoelhou-se a seus pés. Ele a pegou no colo e sorriu para ela com tanto carinho e ternura que uma sensação peculiar e avassaladora percorreu meu corpo. Foi uma mistura de dor e alegria que até então nem a fome, nem o frio, nem o calor, nem qualquer alimento havia produzido em mim. Incapaz de suportar mais esta emoção, retirei-me da janela. Pouco depois, o menino voltou, carregando um feixe de lenha no ombro. Então, os dois foram até um canto da sala e ele mostrou um pão grande e um pedaço de queijo. Ela parecia feliz e saiu para o jardim em busca de plantas e raízes. Colocou-as na água e depois no fogo. Então, ele continuou seu trabalho e o jovem foi para o jardim, onde começou a cavar e arrancar raízes diligentemente. Depois de 1 hora, a menina saiu para procurá-lo e juntos entraram na casa. Enquanto isso, o velho estava pensativo, mas ao ver os companheiros, adotou um ar mais alegre e sentaram-se para comer. O almoço terminou mais cedo. A jovem voltou aos afazeres domésticos, enquanto o velho, apoiado no braço do jovem, passeava ao sol em frente à casa. Não pode haver nada mais bonito do que o contraste desses dois seres. Um era muito velho, com cabelos grisalhos. O seu rosto refletia bondade e carinho. O outro era esguio e muito bonito e tinha os traços modelados com a maior simetria. Porém, seu olhar e atitude denotavam grande tristeza e depressão. O velho voltou para casa e o menino dirigiu-se para a roça, carregando ferramentas diferentes das da manhã. A noite logo caiu, mas para meu grande espanto, vi que os moradores daquela casa tinham um jeito de prolongar a luz por meio de bastões de cera. E fiquei feliz, porque o pôr do sol não acabou com a alegria que experimentei
ao ver meus vizinhos. Durante a noite, o jovem e sua companheira dedicaram-se a diversas ocupações que eu não entendia, e o velho pegou novamente o instrumento que produzia aqueles sons divinos que tanto me agradaram pela manhã. Assim que terminou, o jovem começou não a tocar, mas a articular uma série de sons monótonos que não lembravam nem a harmonia do instrumento do velho, nem o canto dos pássaros. Mais tarde, soube que ele lia em voz alta, mas naquela época não sabia nada sobre a ciência das letras ou das palavras. Depois de permanecer assim ocupada por um breve período, a família apagou as luzes e retirou-se, presumo para descansar.